Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a tornar o seu diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou dentista, sou cientista, sou PhD em Biologia Oral pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Sou professora da graduação e pós-graduação em odontologia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Eu lidero o Saliva Lab, que é um laboratório de diagnóstico salivar, e também lidero a Saliva Clinic, que é o meu consultório, a clínica, em que a gente foca em atendimento de disfunções salivares e diagnóstico através da saliva. E desde 2023, agora já faz um ano, eu criei e fundei uma comunidade que eu tenho muito orgulho, que é a comunidade de dentistas Saliva Pro, que hoje usam o teste salivar no dia a dia dos seus consultórios por todo o Brasil, e a gente já saiu do Brasil, porque a gente já chegou na América Latina, na África, em países da Europa e pelo mundo, tornando o seu diagnóstico ainda mais eficiente. No nosso almoço de hoje, eu quero trazer para vocês um caso recente que eu atendi aqui na Saliva Clinic, e eu quero compartilhar com vocês qual foi a abordagem desse caso, como que isso impactou a vida dessa paciente. Eu quero contar para vocês. Então, vamos aos trabalhos, né? Vem comigo. Para mostrar para vocês, muitos de vocês me perguntam, né? Débora, eu quero trazer a saliva para dentro do meu consultório. O que eu recebi de mensagem essa semana, eu recebo assim toda semana. É que essa semana foi ainda mais especial, porque a gente está saindo de uma semana passada que a gente teve simplesmente, e é bom que essa live fica gravada, porque eu quero deixar isso gravado, tá? Eu contei para vocês, eu sou dentista, sou cientista, sou professora, eu vou em muitos congressos no Brasil e no mundo. Semana passada, eu vivi algo que eu nunca tinha vivido na minha vida, tá? Eu vivi uma experiência realmente transformadora, uma energia transformadora, que foi um meeting de envelhecimento precoce bucal, organizado pelo professor Paulo Vinícius Soares e toda a equipe dele. Então, gratidão. Gratidão a todos vocês pela oportunidade de ser dentista pró, de ser dentista Saliva Pro. E o que a gente viveu no MEPB foi realmente algo espetacular, e eu quero te contar por quê, para quem não estava lá. Porque foi uma energia de um dentista puxando o outro para cima. Um dentista querendo ajudar o outro a ter sucesso, juntos, em busca do conhecimento. Deu 8 horas da noite, o auditório estava lotado. Ninguém queria sair de lá, porque a gente via que a gente estava tendo a oportunidade de aprender e que esse aprendizado ia levar mais saúde para o nosso paciente aqui no nosso consultório odontológico. Então, gratidão. Gratidão a todo mundo que está assistindo esse vídeo e teve no MEP, ao professor Paulo Vinícius, a toda a equipe. Gratidão pela oportunidade para juntos sermos dentistas pró, que são dentistas Saliva Pro. E por isso que eu te trago o que muitos de vocês me perguntaram, Débora, faz todo sentido, né? A ciência mostra, a clínica comprova, então tá embasado em ciência, eu tenho que trazer a saliva para dentro do meu consultório. E por onde eu começo? E por isso que eu quero te trazer esse caso clínico hoje que eu separei. O que eu faço no meu consultório, todo dentista Saliva Pro faz nos deles também, nas delas também, né? Seus consultórios, nós temos um passo a passo. Daí isso facilita, tá? Então, eu vou discutir esse caso clínico com vocês, mas eu quero já discutir baseado no meu passo a passo, porque muito mais do que te dizer um caso e o que eu fiz, eu quero te dizer como. Eu quero te dar as ferramentas para do teu paciente hoje à tarde, tu já tem todas as ferramentas para aplicar esse passo a passo, tá? E daí, lógico, depois, se tu quiser, né, realmente incorporar isso na tua clínica, a gente vai ter o Saliva Experience no dia 15 de fevereiro, então, online, gratuito, um evento em que eu te ensino como incorporar isso na tua prática clínica. Daí tu se inscreve no link da minha bio. Mas deixa eu te mostrar o passo a passo, tá? Então, o que a gente faz? Aqui é o nosso laudo de exame salivar. Mas, Débora, eu já vou começar assim com um laudo. Por que tu vai usar esse laudo? Porque aqui a gente tem todos os testes que tu precisa fazer.
Então, tu vai seguir esse roteiro no teu paciente. Ah, mas Débora, eu não tenho tempo. Vocês me dizem isso, né? Bastante. Quem tem tempo? Primeiro, ninguém tem tempo, né? Pausa. E, além disso, tá, colega dentista? Tudo isso que eu vou te mostrar hoje, esses testes salivares, são 10 minutos. Você não tem 10 minutos para fazer um exame que vai transformar o teu consultório, transformar o teu atendimento do teu paciente, tornar o teu diagnóstico ainda mais eficiente, fazer tu conseguir monitorar a saúde, prevenção. Hoje de manhã eu estava numa reunião com um dentista do Japão falando sobre prevenção. É a linguagem da odontologia, é a linguagem mundial, é prevenção. Quando eu faço aqui no consultório um procedimento restaurador, o paciente acabou de me escrever, um paciente de Porto Alegre que disse, já coloquei o meu provisório, que fica aqui um grande abraço para a clínica do professor Eduardo Reston, e ela me disse, quando ele faz esse procedimento nos pacientes dele, professor Reston, ele quer que aquele procedimento dure, que aquele paciente ele tenha saúde por mais tempo. E tem algo que a gente faz na nossa clínica que traz uma maior certeza, um maior sucesso do nosso tratamento. Além, lógico, de toda a habilidade que só, né? Eu sou fãzaça de dentistas que trabalham com estética, né? Mencionei aqui o professor Eduardo Reston, no próprio MEPB, né? O próprio professor Paulo Vinícius Soares, também estive com o professor Garófalo. Então, vocês são maravilhosos, o trabalho que vocês fazem é espetacular. E eu trago para vocês todos, dentistas de todas as especialidades, algo que vai somar em todas as especialidades, algo que se eu olhar no meu paciente, eu estou garantindo que aquele meu procedimento restaurador vai durar mais por mais tempo. Que o meu paciente, ele vai voltar no meu consultório com saúde. E esse algo é a saliva. A gente tem que incorporar essa avaliação salivar no dia a dia do nosso consultório, é 10 minutos. 10 minutos. Liga o cronômetro e segue comigo que eu vou te dar o passo a passo. Vamos nesse caso clínico para aprender o que eu fiz e como eu fiz. Bom, o passo número 1 é a anamnese, tá? Começa na anamnese. Então, isso vocês já fazem anamnese no consultório de vocês. Esse caso específico que eu estou trazendo para vocês hoje, eu estou aqui com a anamnese da paciente, aqui eu imprimi, para a gente acompanhar. Então, uma paciente já mais velha, ok? Mulher, ok? A paciente tem 71 anos de idade, tá? Ela já na anamnese, ela relata aqui que ela sente não apenas a secura na boca, mas ela sente a pele seca, isso é muito comum, esse relato dos nossos pacientes. Ela também, estou acompanhando aqui uma anamnese bem interessante, ela relata casos de diverticulite frequente, tá? Ela faz acompanhamento com um gastro, um médico espetacular, que também sou muito fã, sou da equipe médica que atende essa paciente, trabalhamos juntos, com certeza. E ela traz aqui que ela teve, né, uma situação, um CA de mama 5 anos atrás, e ela está finalizando o acompanhamento, né, a terapia. Muito bem, ela nos traz os remédios, ela toma remédios que causam boca seca. Eu coloquei para os dentistas Salivapro lá na plataforma, se você quiser depois você me escreve, eu te mando uma lista de medicamentos que a gente tem hoje, baseada em ciência, que causam boca seca. Esse número de medicamentos só aumenta, tá? É uma tendência. Então, as chances que o teu paciente está tomando um medicamento que está causando secura bucal, que está diminuindo a saliva dele ou alterando a composição salivar. Porque os medicamentos, eles vão atuar em duas frentes, tá? Ou ele vai reduzir o fluxo salivar, então o paciente, ele sente menos saliva na boca, ou às vezes ele sente a boca menos lubrificada, porque alguns medicamentos atuam modificando a composição de proteínas da saliva, tá? Então, essas duas atuações via sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Que medicamento causa isso, gente? Ansiolítico, medicamento para pressão alta, diurético, próprio diurético, né, a depressão de líquidos, então diversos medicamentos que alteram o fluxo salivar e a concentração de proteínas na saliva. Então, as chances que o teu paciente faz uso desse medicamento. Faça a anamnese completa, já vai ficando com essa atenção de olhar além da boca.
melhore a sua anamnese. Se a sua anamnese só faz perguntas da boca, tá na hora de começar a fazer perguntas de outros órgãos, outros sistemas, tá? De ver o nosso paciente como um todo. E eu fiz essa anamnese nessa paciente, e aqui eu já vi vários alertas, né? Então, uma paciente que ela sente boca seca, uma paciente com mais de 70 anos de idade, tá? Mulher do sexo feminino, ela teve um CA de mama, ela reporta distúrbios gastrointestinais frequentes, ela tem uma situação de diverticulite, muitas vezes ao ano, tá? Então já está em acompanhamento com o gastro, inclusive faz parte do nosso atendimento entrar em contato com a equipe médica, tá? É ver o paciente como um todo. Vamos aos testes salivares. Então, essa paciente, ela vem com uma queixa de boca seca. Na minha própria anamnese, eu tenho perguntas que eu faço para mim quantificar essa secura oral. Eu vou mostrar para vocês aqui, como não tem nome na paciente, eu posso mostrar as respostas, tá? Por que isso é importante? São perguntas como: você tem que beber líquido para ajudar a engolir alimentos? A minha boca fica seca durante a refeição. E aqui é engraçado que a paciente, ela não respondeu, só ela botou assim, não só durante a refeição, ela põe aqui durante todo o dia. Eu acordo à noite para beber água, minha boca parece seca, tenho dificuldade de ingerir alimento seco, eu como doce ou pirulitos para aliviar a boca seca, tenho dificuldade de engolir certos alimentos, pele do rosto seca, olhos secos, lábios secos, interior do nariz seco. Esse aqui não é um questionário que eu inventei, tá? Nada que a gente faz no consultório é porque a gente inventou. A gente não usa pseudociência, achismo no consultório. Isso é um questionário validado. Esse é o inventário, o questionário de xerostomia, validado, publicado pelos nossos colegas do King's College, em Londres, traduzido ao português, validado, que a gente usa no consultório. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 perguntas, numa escala de 1 a 5. Quanto tempo eu demorei para te fazer essas perguntas? Olha, se chega a 2 minutos é muito. Por que é importante inserir essas perguntas na nossa anamnese? Porque isso te permite realmente acompanhar o teu paciente, tá? Às vezes o paciente ele tem alguns desses sinais e sintomas, mas ele ainda não sente a boca seca. Para o nosso paciente sentir a boca seca, ele precisa ter tido metade da função da saliva comprometida. 50% da redução do fluxo salivar para o paciente começar a sentir a boca seca. E quando ele está nesse nível, que ele já tem 50% da sua produção salivar comprometida, ele já está num risco altíssimo de doença. Que doença, Débora? Doença cárie, doença periodontal, porque ele está acumulando mais biofilme, ok? Ele está com menos capacidade de limpeza, tamponamento da saliva, lesões não cariosas, hipersensibilidade também, que vou entrar, vou colocar dentinária, tá? Então, ele tá com mais risco de síndrome do envelhecimento precoce bucal, ele tá em maior risco das restaurações que ele fez, o procedimento estético que você, dentista, fez. O paciente, se ele tá sentindo boca seca, ele tá em maior risco desse procedimento não durar por tanto tempo, ok? Pela ausência de saliva, tá? Então, eu incluo esse questionário de saúde, esse questionário de boca seca, validado, 11 perguntas. É super simples. É o inventário de boca seca. Eu incluo isso na minha anamnese. Então, quem faz a sua anamnese, se é você ou o seu assistente, como funciona o fluxo da sua clínica, você inclui isso na sua anamnese. Por quê? Porque daí o paciente, às vezes, ele vê um sinal, um sintoma, que ele ainda não está sentindo a boca seca, mas ele já está sentindo a pele seca. Ou ele diz, não, mas eu não sinto a boca seca, mas eu preciso de água ao comer. E daí você já tem, é o clique, é a virada de chave, é o seu alerta para fazer ainda mais com atenção os testes salivares que eu vou te mostrar agora. Então comece por esse questionário, tá? Aqui, ó, para vocês. Pode fazer um print da tela. Quem ainda não, quem é Saliva Pro, tá lá na nossa plataforma. Quem não é, nesse momento, vai printar e vai começar a fazer nos seus pacientes hoje. Muito bem. Fiz a anamnese, fiz meu questionário de boca seca. Vou repetir o meu questionário. Nesse caso, né, vou fazer os testes clínicos, mas é um caso de um paciente que a gente fez a terapia. Então, eu vou repetir. A gente geralmente repete, dependendo do paciente, tá?
ou em cada sessão, ou a gente dá mais tempo de sessão, dependendo da terapia. Essa é uma paciente que eu vou contar o caso que a gente entrou com tanto estímulo mecânico como laser terapia nela. Vamos para o meu exame salivar. O primeiro teste que eu faço é a saliva em repouso, tá? É o teste número 1, tá? Eu explico, então, para o paciente. O paciente, ele recebe já, antes de vir no consultório, um preparo para esse teste, tá? Gente, é simples, tá? Não tentem criar, enfim, tornar complicado algo que é simples. O preparo é simples. E se o paciente não se preparou, faz o teste igual e tu anota no prontuário dele. Pode deixar essa live gravada, porque eu quero, a partir de agora, todo mundo fazendo teste salivar no seu consultório. Se tu tá mais ou menos estressado, se tu subiu a escada correndo ou não para chegar no consultório do teu médico, ele deixa de medir a tua pressão arterial? Não, ele mede igual. Pode até ser que ele espere até o final da consulta, tá? Mas ele mede igual e ele anota isso no prontuário. Então, nós, dentistas, assim como o médico mede a pressão arterial dos seus pacientes, nós, dentistas, fazemos o análise de fluxo salivar. Cialometria, chama como quiser, tá? Fora do Brasil, ninguém chama de cialometria, viu? É análise de fluxo salivar. Salivary flow rate. Aqui no Brasil, que se usa esse termo, quando eu cheguei, estavam usando cialometria, chama como tu quiser, tu vê a produção de saliva do teu paciente. Como que tu faz isso? Mais importante, conscientizou o porquê? Entendeu o porquê? Entendeu que a saliva é o mais importante na manutenção da saúde da boca do teu paciente. É o que está mantendo aquele pH salivar próximo à neutralidade, tamponando ácidos da dieta e ácidos produzidos pelas bactérias através do metabolismo de açúcares fermentáveis. Está ajudando a lubrificar não só a boca, como toda a orofaringe. O paciente com boca seca, ele reclama de engasgo, de secura. Ajuda na imunidade, resposta anti-inflamatória, tem componentes antimicrobianos, antivirais, antifúngicos. Saliva é o que está mantendo o teu paciente em saúde, tem que olhar a saliva. Vamos para esse caso aqui comigo. Primeiro teste que eu faço é o exame de fluxo salivar não estimulado. É o meu teste 1, que está na página 2 do meu laudo. Eu vou mostrar para vocês verem como eu estou fazendo aqui. Peguei. Teste. Está na página 3, na verdade, porque a página 2 explica para o paciente o que é a saliva que eu acabei de explicar. Página 3. Exame do fluxo salivar não estimulado. Já tem aqui referências para vocês. E aqui embaixo, estão vendo os artigos. Por quê? Essas referências não é porque a Débora disse. Eu confio na Débora, ela é dentista cientista. Não é assim que funciona a nossa prática de odontologia. A gente tem referências baseadas em ciência, ok? Hoje, no mundo, o mundo inteiro segue ainda as referências, os padrões do professor Colin Downs, grande acadêmico, dentista, que dedicou a sua vida ao teste salivar, entender a fisiologia da saliva e o seu papel na produção, na proteção dos pacientes. Professor hoje emérito da Universidade de Manitoba, no Canadá. Eu tive a grande alegria em morar 1 ano em Manitoba. Já tive a grande alegria em estar com o professor Colin Downs em diferentes momentos. Temos o fluxo salivar não estimulado, nosso paciente sentado, deixa a saliva acumular no assoalho bucal. Vocês vão cronometrar 5 minutos. Cronometra como, Débora? Celular. Vocês vão cronometrar, vão pegar o celular de vocês e vão cronometrar. Vocês veem que aqui até o celular é saliva, né? Que é tudo, aqui, ó, o celular é saliva. Que é tudo saliva. Vão pegar o celular, vai cronometrar 5 minutos. O paciente, a cada 1 minuto, pode cuspir. Vão pegar uma seringa estéril, que todo mundo tem aqui no consultório. Vão medir ml por minuto. Fluxo não estimulado menor do que 0,1 ml por minuto ou igual a 0,1 ml por minuto é considerado hipossalivação. Nesse meu caso, nessa paciente, o fluxo salivar deu exatamente 0,1 ml por minuto. Já é um sinal de hipossalivação, de disfunção salivar. Ela está com fluxo em repouso diminuído. O que isso significa? Ela está em maior risco de doença. Os estudos mostram, e até no próprio laudo já colocam os estudos aqui para vocês mostrarem, ó.
para o paciente de vocês. Os estudos mostram, aqui eu trago 2 estudos. Estudos mostram que a erosão pode estar associada a um baixo fluxo salivar, e os estudos mostram que o paciente com baixo fluxo salivar tem maior chance de desenvolver cárie, inflamação gengival e outras doenças bucais. Ou seja, alerta, minha paciente tem maior risco de doença. O segundo teste que eu faço, pH salivar. E a gente mede o pH apenas da saliva não estimulada. Não faz sentido perder o seu tempo, precioso tempo, dentista, precioso tempo do nosso paciente. É um desrespeito para ele a gente fazer testes que não agregam. Quando a gente vai fazer algo na clínica, tem que ser algo reprodutível, validado e que vai agregar na saúde do meu paciente, ok? É responsabilidade nossa como dentista a gente só usar testes validados. Então, a gente vai medir o pH salivar, saliva não estimulada, ok? O ideal mesmo seria, quem aqui tem coletor direto da glândula, seria medir o pH, por exemplo, da glândula parótida, hoje mesmo. Aliás, não sei se é hoje, viu, Tati? Entre hoje e amanhã, eu estou enviando um coletor de parótida para uma dentista do Rio de Janeiro. Uma dentista, Saliva Pro do Rio de Janeiro. Uma dentista que atende, sabe quem no seu consultório? Crianças. Porque esse teste, ele não é só para adulto. Ele não é só para os nossos pacientes adultos, ou os pacientes jovens, ou só para os pacientes mais velhos. Ele é para todas as idades. Os nossos pacientes criança também precisam da avaliação salivar. Acabei de agendar uma live. Semana que vem falaremos mais sobre saliva e odontopediatria. Então, espera aí. pH salivar. pH salivar dessa paciente, ok? Quando eu medir um pH salivar 5,5, ok? Olha isso. pH salivar 5,5. O pH normal da saliva, ele geralmente é numa faixa de 6 a 6,8, tá? Alguns estudos associam um pH salivar mais baixo, ok? Em indivíduos com cárie ativa. A gente tem essa associação também de um pH mais baixo, ok? Com a falta de tamponamento salivar. Já vamos falar desse teste de capacidade de tampão que eu fiz nessa paciente também. E por que eu faço da saliva não estimulada? Porque na saliva estimulada, é só o fato do meu paciente falar, tá falando contigo, ou se tu mesmo palpa ele, só de tu mexer no paciente, esse pH ele já altera, tá? Então, apenas medir o pH salivar não fica só aí, tá? Pula para a capacidade de tampão, não dá só para medir o pH salivar, faz o teste em vocês mesmos, compra uma fitinha de pH. Agora eu mandei o link da fitinha para mais de 10 dentistas lá no meu Instagram, gente. Quem é Saliva Pro tá na lista de materiais, tá? Tá na lista de materiais tanto do módulo 3 como na lista geral do curso. Quem não é Saliva Pro ainda, porque todo dentista Pro tem que ser Saliva Pro, então 400 mil dentistas no Brasil, em breve serão 400 mil dentistas Pro e dentistas Saliva Pro, né? Se Deus quiser, a gente estamos nos esforçando para isso. Então, quem ainda não é Saliva Pro, não tem acesso ainda à plataforma, me escreve que eu te mando o link. Pronto, mais fácil. Me escreve lá no Instagram, @dentista-cientista, que eu te mando o link. Hoje eu mando tudo, eu sempre mando tudo. Os dentistas, eles me dizem assim, Débora, tu me mandou uma coisa que eu te pedi, um artigo, um protocolo, antes mesmo de eu virar Saliva Pro. Sabe por quê? Porque é a minha missão. Se tu tem mais conhecimento, se eu consigo te levar conhecimento, tu tá levando mais saúde pro teu paciente, eu tô ganhando. Porque essa é a minha missão. A minha missão é o teu paciente ter mais saúde. É o meu propósito de vida isso. E é o nosso propósito de vida como dentista que o nosso paciente tenha mais saúde. Nós dividimos esse propósito. Por isso que eu acredito que vocês vêm aqui no meu canal do YouTube, que vocês estão no Instagram, Dentista Cientista, que muitos de vocês já são Saliva Pro, serão em breve. Então, pH salivar desse caso, lembra? Saliva não estimulada, 0,1 ml por minuto, considerada baixa, ok? Então, indica hipossalivação. Eu não uso critérios de baixa, muito baixa, pouco baixa, será que tá baixa? O que eu faço se tá baixa? Esses critérios, na minha opinião, só confundem o clínico, ok? Eles não têm uma validação internacional. Eu gosto apenas de utilizar no meu consultório o que tem realmente estudos embasados, publicados e validados. Hoje a gente tem no Brasil esses critérios que a gente usa, tá? Que é abaixo de 0,1 ml por minuto ou igual hipossalivação, tá? E nós temos hoje no Brasil, para quem tem interesse nas pesquisas que estão acontecendo,
nós temos um grupo de pesquisa em saliva, tá? Filiado à Sociedade Brasileira de Pesquisa em Saliva, tá? Que esse grupo são pesquisadores, eu tenho muito orgulho de fazer parte dos professores fundadores desse grupo, então nós já temos um grupo de pesquisa em saliva no Brasil. Então, cuidem sempre o que vocês escutam, a fonte, né? Enfim, é um professor do grupo de pesquisa em saliva, né? Cuidem essa fonte, enfim, para não confundir, tá? Não traz confusão. Então, vamos trazer aqui clareza. Então, fiz o pH salivar aqui para vocês. Vocês podem até ver que usei 2 métodos de medir o pH, tanto a fita como o método digital, tá? Uso os dois no meu consultório. Fiquei super feliz até semana passada no MEPB, que a gente teve um dia inteiro para falar de saliva, tá? Foi um meeting de envelhecimento precoce bucal que aconteceu aqui em São Paulo. E teve uma das palestras que a palestrante ela disse: recentemente eu aprendi a usar o pH-metro digital portátil com a Riane. Então, Riane, querida, tenha muito orgulho. A Riane é uma dentista Saliva Pro. Eu até falei com ela nessa semana que ela é sensacional, então fica aqui. Meu carinho a ti, Riane. Não sei se tu tá assistindo, mas tá gravada a live. Tu vê, Riane, tu é pró, tu é protagonista, tu é professora e tu, dentista Saliva Pro, ensinou aqui, né? Isso foi uma palestrante no palco que disse: eu aprendi a usar o pH-metro digital recentemente com a Riane e a Riane aprendeu no Saliva Pro. Fiquei muito orgulhosa, viu, querida? Beijos. Muito bem. Fiz o teste em repouso, deu hipossalivação. Fiz o pH salivar, deu reduzido, sinal de uma disfunção salivar. Vou fazer o teste estimulado. Por que eu faço o teste estimulado e como eu faço o teste estimulado? Você estimula, e como esse teste foi validado, é ou mascar uma goma de mascar sem sabor, ok? Ou utilizar parafilme, tá? Que vocês vão comprar um rolo, vocês vão cortar um quadradinho, tá? 25 centímetros quadrados, espero ter falado certo isso. Falei, gente. Vocês não... Mas tá lá no protocolo. Vocês vão pegar 5 por 5. Vocês vão pegar o quadradinho que já tá no formato do quadradinho, vão dar para o paciente mastigar. Por que é importante eu fazer esse teste estimulado? Aqui sim a gente tem se essa glândula está funcionando, se ela responde ao estímulo. Então, até agora eu tenho uma paciente de 70 anos de idade que tem sintomas de exocrinopatia, ok, claros. Ela reclama de boca seca, ela sente a boca seca, isso afeta a qualidade de vida dela. Eu já vi que ela está com menos saliva em repouso, ou seja, ela realmente está com menos saliva na boca. Eu vi que ela está com pH salivar mais baixo, ok? Então ela está em maior risco de doença, com certeza. E agora eu preciso ver se a glândula dela vai responder ao estímulo. Então, como que a gente faz isso? A gente faz um estímulo mecânico para essa glândula. Esse é o protocolo que a gente faz, ok? No consultório, validado, é simples. É um teste de fluxo salivar estimulado, dura de 2 a 5 minutos. No teste de fluxo salivar estimulado dessa minha paciente, ela teve um resultado de 0,52 ml por minuto, tá? Então, aqui tá o resultado dela. Tô mostrando para vocês, já que não tem nome, eu posso mostrar, tá? Tô mantendo a privacidade da minha paciente, ok? 0,52. Ela tá no limite. Menor do que 0,5 ml por minuto de fluxo estimulado é o que a gente considera hipossalivação. Então, eu vi que a glândula dela responde ao estímulo. Mas eu também vi, e essa paciente, ela me reporta que ela não tá mastigando tanto. Então, o que eu já começo a pensar no meu tratamento? Porque eu vou te ensinar a diagnosticar, eu tenho que te ensinar a tratar, né? Então, meu tratamento vai, com certeza, envolver estímulo a essa glândula. E daí a gente chega no teste, que ele se virou um queridinho do nosso consultório, que é o teste de capacidade tampão da saliva, tá? Esse teste a gente faz no consultório, a gente faz de saliva estimulada. De novo, é perda de tempo fazer só o pH de saliva estimulada, viu? Não vai te dizer nada. Ele vai ser um pouco maior do que o pH da saliva em repouso, porque tu tem mais bicarbonato na saliva. Bicarbonato é o principal sistema tampão da saliva. Todo mundo sabe disso. Não precisa perder teu tempo, perder uma fitinha de pH fazendo esse teste. Então, tu vai fazer pH da saliva não estimulada e capacidade tamponante da saliva. A capacidade tamponante da saliva, tu tem tanto testes rápidos, como tu tem protocolos que tu pode usar no consultório ou no laboratório,
isso vai te dar a capacidade da saliva de neutralizar, ok? Aqueles ácidos. Ácidos da onde? Ou da dieta do meu paciente, ou já falamos, né? Ácidos, né, que vêm provenientes através, são as bactérias que metabolizam açúcares fermentáveis na dieta, produzindo ácido, então, né, aqui relacionado com doença cárie. Então, tu tá vendo a proteção do teu paciente a pelo menos 2 doenças aqui. Lesões não cariosas, síndrome do envelhecimento precoce bucal e doença cárie. Então, tem que fazer a capacidade de tamponamento da saliva. Faz o teste, vai pegar, daí sim tu vai pegar a tua fitinha de pH, ou seja, tu não vai gastar a fitinha para medir o pH do fluxo estimulado, que é uma baita de uma perda de tempo, tá? Socorro. Tu vai medir a capacidade tamponante da saliva, vai pegar a fitinha de pH. Capacidade tamponante menor do que 4, o que é 4? Esse é o valor na fitinha de pH, já é indicação de uma baixa capacidade de tampão, tá? Então, aqui, o que isso me mostra? A minha paciente, ela teve uma capacidade tamponante, eu tô pegando aqui, igual a 3, tá? Então, o que isso me mostra? Ela é uma paciente que ela não tá estimulando essas glândulas, ela tá com uma disfunção salivar, eu vou ter que investigar a causa, tá? Mas eu já posso entrar com terapia. Já chegamos em 30 minutos de live, então deixa eu te resumir o caso e o que a gente está fazendo nessa paciente. Eu quero te trazer o relato dessa paciente, tá? Então, o que a gente entrou? A primeira consulta, ela já saiu com esses resultados. Porque esses testes salivares, gente, não são testes, são testes... Aliás, não quero dizer que não são testes bioquímicos. São também testes bioquímicos, mas aqui no teu consultório. Não tem assim, isso é longe. Isso é perto. Traz a saliva para perto. Então, esses testes todos que eu te disse, você consegue fazer no dia a dia do teu consultório. Tudo isso que eu te disse hoje em 30 minutos, tu faz em 10 minutos no teu consultório. E o paciente sai com esse resultado. Olha, paciente, eu vi aqui uma alteração salivar. Você está em maior risco de doença. Eu sou um dentista pró. Eu sou um dentista saliva pró. E eu vou te manter saudável. Eu não vou deixar tu voltar daqui a 6 meses com essa alteração salivar em doença. Tu vai sair daqui em saúde, tu vai voltar daqui a 6 meses em saúde. Porque agora eu vou te tratar, eu vou tratar a tua saliva. Ok? Então, vocês vão fazer essa abordagem a partir de hoje. Como que eu tratei nesse caso, nessa paciente? Primeiro, a gente investiga a causa. Então, pedir exame de autoanticorpo. Paciente mulher tem que vir, pelo menos, descartar a presença de doença autoimune, tá? Sjögren, por exemplo. Então, pedir exame para síndrome de Sjögren. Eu aprendi a dizer Sjögren, viu? Com um médico muito querido, mas Sjögren, vocês entenderem, uma doença autoimune bem prevalente, tá? Principalmente em mulheres, que causa a diminuição da saliva, secura na boca e nos olhos. Então, pedi esse exame. Já perguntei de cara para a paciente, qual creme dental tu está usando? Ela me disse que usava um creme dental comum de farmácia. Já troquei o creme dental. Troquei para um creme dental sem lauril sulfato de sódio, com flúor, ok? Para proteger essa minha paciente. À noite, essa minha paciente, ela já me mandou um WhatsApp, depois da primeira consulta. Doutora Débora, você é um anjo na minha vida. Eu consigo agora higienizar os meus dentes. Eu não sinto mais dor a escovar os dentes. Lógico, ela é uma paciente com pouca saliva, que ela estava usando um creme dental com lauril sulfato de sódio, que é altamente irritante. Lauril sulfato de sódio é o detergente, tá? Ele é um irritante para essa mucosa. Então, eu dei para ela um creme dental, e tem alguns cremes dentais no mercado, até fiz live lá do Ciosp falando para vocês de algumas possibilidades. Então, vocês têm essa opção no mercado, tem no mercado brasileiro. Eu entendo que às vezes algumas cidades pelo Brasil, a Vive mesmo, que é a dentista Saliva Pro, ela me disse, na minha cidade não tem. Vocês compram online, e uma opção para vocês dentistas é ter no consultório, que eu tenho alguns dentistas Saliva Pro que fazem isso, e tem o creme dental já no consultório, né, para o paciente já adquire no consultório, tá? É uma opção que eles fazem. Eu, como estou em São Paulo, capital, as farmácias de São Paulo têm cremes dentais sem lauril sulfato de sódio, com flúor. Flúor é o melhor amigo, né, de todo mundo, da saúde bucal do nosso paciente. Ainda mais o paciente com menos saliva, ele precisa de flúor para acelerar a remineralização e diminuir a desmineralização desse dente. Então, ele precisa de flúor sem lauril sulfato de sódio. Então, procure esse creme dental. O paciente já me disse, mudou já minha qualidade de vida, mudou minha vida, estou muito melhor. E daí, o que eu fiz? Mais 2 itens aqui que eu vou passar para vocês nessa paciente, tá? Eu fiz 2 condutas de estímulo físico,
tá? Nessa paciente. Uma conduta foi mastigar. Era uma paciente que não estava mastigando, era uma paciente que tinha acesso, tá? A pessoas que estavam indo para fora do Brasil. Eu trouxe para ela um chiclete que é da ACT, que é feito para pacientes com boca seca, que ele dura mais, ele estimula a mastigação. Eu orientei ela, tá? Um protocolo que a gente usa ao longo do dia, tá? Sempre, ó, pessoal da oclusão, Oculpro, querido Roberto. Não fica, a própria Adriana também, né, da infantil, não fiquem tristes comigo, viu? A gente faz esse procedimento mastigatório, esse estímulo mastigação controlado, ok? Sempre cuidando das articulações temporomandibulares, então fiquem tranquilos. E é um protocolo, tem que ser um chiclete sem açúcar e que estimule a salivação. Eu dei esse protocolo para ela, ela já me disse, agora eu tenho saliva na boca. Por que eu sabia que esse protocolo ia funcionar para ela? Eu vi uma baixa capacidade tamponante e eu vi um baixo fluxo salivar estimulado, mas eu vi que estimulando ela tinha resposta. Então eu vi que eu poderia trabalhar na mastigação. Entenderam? Fiz esse loop. E também entrei com laser terapia. A fotobiomodulação, ela ajuda muito no conforto dos nossos pacientes. A gente tem um protocolo que a gente faz de fotobiomodulação. Olha, essa é especial para Ana Cecília Aranha, que é grande, né, incentivadora nossa. E é dentista Saliva Pro, né, Ana, que fez o primeiro curso na São Paulo Dental Studio. Aliás, né, fica aqui algumas dicas gerais antes de eu acabar. Quem assistir essa aula antes do dia 7 de março, eu fiquei sabendo que a gente tem 2 vagas, viu? 2 vagas para o nosso Saliva Pro Experience, que é o nosso Saliva Pro presencial no São Paulo Dental Studio. Quem está me assistindo de Brasília, em primeira mão, ok? Estamos abrindo turma em Brasília, estaremos agora no final do mês. Então, quem é de Brasília já me escreve, corre, porque a gente liberou ontem e já tem, assim, metade das vagas preenchidas, enfim. Corre. Quem é de Brasília, fica aqui um abraço para o Fred, a Glória, que é de Brasília, a Fê, que vai estar comigo como professora convidada no curso, somando, trazendo todo esse conhecimento. E entramos com laser terapia. O protocolo de laser terapia, quem fez nessa paciente foi a doutora Larissa Veloso, que é habilitada em laser, que faz parte da equipe Saliva Pro, do consultório Saliva Clinic. Ele entrou com sessões que a gente planejou a laser terapia para essa paciente. Vocês às vezes me escrevem assim, Débora, me manda o teu protocolo de laser. Eu posso te mandar, só que vocês têm que entender que não é um protocolo mesmo para todos, que a gente personaliza esse protocolo para cada paciente, com base no que a gente tem de melhor da ciência. Tem muito estudo de laser, ainda não tem tanto, mas a gente já consegue uma luz na ciência para trazer para a prática clínica. Essa é uma paciente que ela nos escreveu recentemente, ela ainda está fazendo as sessões de laser terapia. Ela viu uma melhora imensa. Mudou a vida dela, mudou a qualidade de vida dela. Ela é uma paciente que agora ela está em saúde e a gente pretende mantê-la em saúde. A gente fala na minha religião até os 120 anos, se Deus quiser. Então é o viver mais e melhor. E nós, dentistas, através do teste salivar, conseguimos trazer isso aos nossos pacientes. Bom, queridas, queridos, se vocês gostaram dessa discussão de caso clínico, dá um like aí no vídeo, que a gente fica sempre feliz com o feedback. Liga o alerta aqui do YouTube, começa a nos seguir. E vem no dia 15 de fevereiro, online e gratuito, é o nosso Saliva Experience, a tua chance de realmente trazer esse diagnóstico salivar para o dia a dia do teu consultório, da tua clínica. Vamos juntos levar um diagnóstico ainda mais eficiente para os nossos pacientes, levando assim ainda mais saúde aos nossos pacientes. Contem comigo! Fiquem bem, uma ótima tarde para todos nós.